Acaba de ser publicado o livro Meu Olhar Bonito, História de Vida de Professores e Professoras Indígenas, que possui a colaboração de 3 acadêmicos indígenas da Universidade Federal Fronteira Sul, campus de Erechim, do curso de Licenciatura Indisciplinar em Educação do Campo, Ciências da Natureza. O livro é parte de uma trilogia que decorre da preocupação das organizadoras em contribuir com a formação de professores que atuam principalmente em 3 modalidades: educação do campo, educação escolar indígena e educação quilombola. O esforço foi de contribuir para dar visibilidade à trajetória formativa, tanto acadêmica como não acadêmica, desses educadores indígenas, quilombolas e camponeses. Acompanhe. Meu Olhar Bonito, Histórias de Vidas de Professores Indígenas. Esse tema é bastante reflexivo e ele traz, juntamente com ele, uma força muito grande que a gente precisa, muitas vezes, olhar nessa outra direção. E para entender melhor esse e-book que alguns professores e alunos desenvolveram e já está à disposição da população, nós recebemos hoje aqui na TV Erechim uma professora de Santa Maria, ela que é uma mentora desse projeto importante, que organizou toda a estrutura dele, e ela vem compartilhar um pouquinho com a gente aí sobre isso, sobre este assunto. É a professora Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Murad. Bem-vinda à TV Erechim, bem-vinda a Erechim, mesmo já tendo residido aqui, hoje em outro local. Muito obrigada pela acolhida. Então, como te disse, o meu nome é Leonice, eu sou professora da Federal de Santa Maria e também participo na Federal de Santa Maria do NEABI, tá? Que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, tá? Que reúne docentes, discentes, servidores, enfim, para pensar efetivamente a questão de uma universidade mais plural e mais diversa. E a ideia, então, desta obra, essa obra, na verdade, ela é parte de uma trilogia, que se inicia com narrativas, autonarrativas de professores camponeses. Então, nós temos o primeiro volume com professores camponeses, o segundo volume com professores quilombolas e o terceiro volume, né, que é esse volume, de professores e professoras indígenas. Tá? Pois é, hoje quando a gente fala em educação, dá a impressão muitas vezes que ela está muito acessível a todas esses povos, essas culturas, mas infelizmente ainda temos muita dificuldade de acesso à informação para essas pessoas, de acesso a tecnologias. Tudo isso foi analisado também nesse livro? Isso é uma variável, porque esse livro, como ele trata dessas autonarrativas, né, destes docentes que foram se constituindo, os docentes, enfim, né, a partir da sua trajetória, essas questões da dificuldade de acesso, de acesso material e aí o acesso tecnológico, é uma variável muito presente na constituição destes educadores e educadoras desde a sua condição enquanto estudantes, né? Então, isso é uma variável importante. Mas o que eu te diria, que na verdade é o convite que a obra faz, né, e que a trilogia faz, é pensar como a formação que nós da universidade tá, disponibilizamos para estes grupos sociais. Tá? O grande questionamento e o grande desafio é conseguir saber até que ponto nós conseguimos incorporar a riqueza de possibilidades, de visões de mundos, de concepção de saberes, enfim, que são próprias desses grupos e que nós, na universidade, que operamos pela lógica do saber científico, temos muita dificuldade de viabilizar. Então, todo o esforço é pensar uma universidade que de fato seja universal, tá? Onde não predomine uma única perspectiva de mundo, mas que diversos mundos estejam neste espaço. Então, é um convite à diversidade, é um convite à pluralidade, e nós selecionamos especificamente estes 3 grupos, né? E aí, nesse momento, os professores e professoras indígenas. Pois é, a busca, a coleta de informações se deu em que região e de que forma foi distribuída entre professores e alunos para catalogar todas essas informações e colocar nesse material para poder disponibilizar e juntamente com ele as pessoas terem acesso e conhecer essas realidades? Na verdade, isso resulta, então,
essa trilogia, enfim, né, esse esforço de sistematizar essas trajetórias formativas, né, decorre porque nós trabalhamos em licenciaturas, tá? Em formação de professores. Então, esse é a nossa especificidade na universidade. E a partir de uma rede, então nós participamos de uma rede internacional, que é uma rede de educadores e educadoras interculturais. Uma rede cuja a sede, especificamente, enfim, né, nós temos na Havariana de Cali, né, na Universidade Havariana de Cali, e que é formada daí por sub-redes. Tá? Nós temos uma rede na América Latina, nós temos uma rede nacional e redes locais, como é a rede que a Federal de Santa Maria tem com a Fronteira Sul, né? Então, é uma articulação de escalas. E quando nós decidimos fazer isso, nós acionamos, então, colegas, enfim, né, que atuam em diferentes espaços, para que cada um e cada uma conseguisse, então, acessar ou docentes, né, indígenas, camponeses e quilombolas, no caso aqui indígenas, ou que estavam cursando a licenciatura. Então, é basicamente esse o nosso perfil. E aí, efetivamente, nessa obra, a colega Ellen, do Mato Grosso, ficou responsável por essa coleta especificamente, né, de nomes, possibilidade no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, e a professora Solange, aqui da Fronteira Sul, pela especificidade da licenciatura em Educação do Campo da Fronteira Sul, ficou responsável, enfim, por fazer esse mapeamento aqui na região. Foi um período difícil, porque isso foi feito na pandemia, então com todas as dificuldades de conseguir, de dar conta disso, enfim, mas o produto, ele é muito bom. E o produto, além de disponibilizar essas autonarrativas, né, então essa memória e como esses sujeitos e essas sujeitas se constituíram enquanto educadores e educadoras, ele traz uma questão importante, ele é uma fonte de estudo. Então, mais do que a descrição de narrativas, ele serve para estudos futuros, né? Para que a gente pense essas trajetórias, enfim, aonde a universidade se aproxima, aonde a universidade se distancia. Então, ele tem essa característica, né, de registro dessas trajetórias historicamente invisibilizadas, né, historicamente ocultadas e desqualificadas, e efetivamente subsidiar estudos futuros. Esse material todo já está acessível a qualquer pessoa ou ele se destina realmente a essas professoras, esse público mais, como é que eu posso dizer, esse público mais restrito? Não, ele é aberto ao público, inclusive, na verdade, ele é um e-book aberto, tá? Não precisa pagar para acessar. Não precisa pagar para acessar, efetivamente isso, né? A ideia é essa, então ele está disponível no site da editora, né, da Kipá, e, enfim, ele é um convite, né, à leitura, e daí nós temos, então, leituras, né, e nós procuramos ser o mais fiel possível à narrativa dos autores. Né? Então, assim, exatamente como ele escreveu, nós fizemos um esforço para manter isso, o que não é simples editorialmente falando. Tá? Porque nós ainda dedicamos a erros, inadequações linguísticas. Não, isso são marcações identitárias. Tá? Nós tratamos isso como marcações identitárias que vão permanecer e que permaneceram. Então, nós temos 2 relatos, né, de colegas docentes bolivianas, enfim, que narram, então, um outro contexto, uma outra expectativa. Então, é uma leitura bem interessante, cada um a partir do seu contexto e principalmente da sua pertença étnica, né, falando por diferentes povos que configuram essa pluralidade, enfim, né, dos povos tradicionais no Brasil. E precisamos cada vez falar mais sobre esses povos para que essa parte aí da história que faz o nosso país, essa miscigenação de raças também não se perca com o decorrer do tempo, né? E que o preconceito também diminua referente a esses povos. Exatamente, o desafio, o convite é isso, né? Então agora, no último 21 de março, né, o Dia Internacional pela ONU, efetivamente, né, do enfrentamento ao racismo, né, à discriminação racial, nos indica isso, né? E também como Dia Nacional de valorização e reconhecimento, né, das culturas afrodiaspóricas, enfim, e de povos de candomblé, mostra exatamente isso. Mostra dos desafios da universidade e da sociedade como um todo, né? Não é tão somente da universidade. É como nós podemos construir um mundo plural.
Professora, obrigada por estar aqui hoje compartilhando conosco essa obra que tem muito para nos ensinar. A gente ainda tem muito o que evoluir como ser humano, como pessoa, entender os outros povos, nos colocar muitas vezes no lugar deles, ter essa simpatia. Então eu acho que essa obra vem para contribuir com a vida de todos nós que temos um olhar mais sensível. E quem ainda não tem esse olhar sensível, quem sabe seja um caminho para se abrir para o novo, para se abrir para novas experiências. Muito obrigada. Agradecemos. E hoje a gente recebe aqui no estúdio da TV Erechim uma equipe de professores, autores que vão falar sobre um projeto, um e-book extremamente importante, de um assunto que a gente precisa tocar, falar, ler, se informar, conhecer, que são sobre os nossos povos, as origens, o estudo, o aperfeiçoamento, a tecnologia disponível, enfim, a vida dos povos. E esse trabalho todo, ele tem um nome muito específico, que é Meu Olhar Bonito, Histórias de Vidas de Professores e Professoras Indígenas. O nome ele já chama a atenção porque aqui na nossa região a gente pouco fala sobre este assunto. Mas hoje a gente está com toda essa equipe aqui justamente para tocar nesse assunto e entender esse e-book. Está conosco a professora Solange Todero Vansai, que é da Universidade Federal da Fronteira Sul. Ela trabalha no curso de Licenciatura em Educação do Campo e ela foi uma das molas importantes aí nesse material todo. Professora, bem-vinda à TV Erechim. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Nós, da Universidade Federal da Fronteira Sul, desde a sua constituição, temos este propósito de incluir os diferentes sujeitos, povos indígenas, camponeses, quilombolas, enfim, né, de fazer com que nossa universidade realmente seja universal, no sentido de conceder esse direito, que é o direito à educação e ao ensino superior. E este convite que veio da professora Leonice, já fizemos outros trabalhos, outras ações em conjunto, mas nos trouxe assim muita alegria, exatamente porque ele nos permite dar visibilidade aos sujeitos do campo, que é o nosso público majoritário da educação do campo, que são indígenas. São indígenas de diferentes regiões do entorno do Alto Uruguai, praticamente o público todo deste curso. E o convite foi para que estes sujeitos trabalhassem, escrevessem, narrassem a sua experiência de professor, de docência. E a gente fez um convite aberto ao curso, fizemos todo um trabalho no sentido de também de valorizar suas práticas pedagógicas, e 3 estudantes nossos então participaram, né, escreveram, elaboraram, fizeram uma narrativa da sua prática, do seu histórico de vida enquanto docente. Então nós temos aqui a alegria de ter conosco aqui o Neemias, que foi um dos autores. Pois é, a gente vai conversar um pouquinho agora com o Neemias. Ele tem um sobrenome que eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de falar, mas eu vou tentar falar e espero que as pessoas compreendam. É Neemias Nunkfor, correto, Neemias? Quase correto. Quase. E você também trabalha numa escola e foi você o autor de toda essa obra. Eu gostaria que você relatasse essa tua experiência para que a gente conheça. Bom dia, então, primeiramente a todos, né? É um prazer poder estar aqui nesse momento, né? Participando desse evento. Para começar a contar um pouco dessa história, meu nome é Neemias Nunkfor, mudou um pouquinho, né? Sou natural de Santa Catarina, né? Terra indígena lá, Clanon Choclen. E eu vim para cá em 2005, né? Através de um convite da minha esposa, né? Que a gente acabou se conhecendo, viemos para cá. Então, daí, a partir dali, comecei morando na terra indígena Serrinha, Ronda Alta. Né? Para contar um pouco da minha história, eu tenho que falar um pouco do meu pai. Será um prazer ouvir. O meu pai, por exemplo, ele foi professor e ele teve muitas dificuldades lá na infância dele. Na infância ele teve muita dificuldade. Ele precisou sair de casa, né, com a minha avó para buscar recurso para poder se alimentar, né, se vestir. E lá onde ele se encontrava, então ele tinha muita dificuldade de comunicação, porque ele só falava o Choclen, no caso, porque seria lá da terra indígena Choclen, né? Ele só falava o Choclen, né?
Então ele tinha muito essa dificuldade de comunicação. Ele não conseguia pedir água, ele não conseguia pedir comida, né? Porque ele teria que ficar sozinho. E eu escrevo um pouco isso na minha história também, né? Então um pouco disso lá. Ele teria que ficar sozinho enquanto a avó e o vô ia trabalhar. Sim. Né? Então isso fez com que ele não ensinasse nós a falar. Por isso, então, eu não sou falante na língua caigangue nem na língua xoclém, né? Então isso me traz muito prejuízo, assim, né? Muito prejuízo hoje, né? Hoje eu incentivo muito os meus alunos, né? Como trabalho na escola Fancavã, Terra Indígena Serrinha, eu incentivo muito eles a conservar, cultivar a cultura através da língua, né? Incentivo muito nisso aí. Né? Como que eu entrei para a docência? Né? A convite de uma irmã minha. Eu não queria ser professor, não queria, né? E sempre dizia assim, a última profissão talvez que eu teria. Mas ela me convidou muito porque estava faltando um professor na época, numa escola perto da terra indígena Laclanon, e eu acabei aceitando a proposta dela e fui fazer então a entrevista com o diretor, e ele me deu então o trabalho lá, comecei a trabalhar com ensino médio, né? Fora da terra indígena, numa terra em conflito, né? Conflito com indígenas, né? É uma terra que era uma terra indígena, antes ela foi tomada, né? Tomada, o governo cedeu para o INCRA, né? E daí vendeu, então nós reivindicávamos aquela terra de novo, então era um conflito, né? Enfim, nessa escola passei a trabalhar e comecei a ter gosto pela educação, né? Comecei a ter gosto pela educação. E fui para ficar 1 ano e já está fazendo isso 20 anos, né? Olha ali. E não saí mais da educação. Se né? apaixonou. Eu me apaixonei, realmente, me apaixonei pela educação. Hoje posso dizer que sou um apaixonado pela educação, né? Gosto muito da sala de aula, faço isso com muita dedicação, com muito prazer, né? Depois, como conheci minha esposa, ela era do Rio Grande do Sul e acabei migrando para cá, né? Ficamos um pouco de tempo sem trabalhar e depois já conseguimos, então, na Fancavã, né, da terra indígena Serrinha Ronda Alta, onde trabalho até hoje, né, é um prazer muito grande estar lá dentro também. E para melhorar o meu trabalho, então busquei, através da Fronteira Sul, uma universidade que prioriza, já digo assim, o diferente, né? No curso Educação do Campo, eu me encontrei ali, nesse curso, achei espaço, né? Onde a gente é valorizado, uma universidade de alto nível, posso dizer, né? De alto nível, e que faz essa busca, né? Pelas minorias, que eu não chamo de minoria, né? Nós somos chamados de minoria, mas se nós formos ver as estatísticas, né? Pardos e negros somos 52%, né, do povo brasileiro. Então isso não é minoria, mas ainda assim somos chamados, né, de minoria, né? Então encontrei meu espaço ali na universidade e depois daí fui convidado pela professora Solange, né, e para escrever um pouco da minha história, né? Então me senti muito assim contemplado com isso aí, professora Solange, muito contemplado. E também vi que o convite veio da professora Leonice, né? Que veio dela, que ela é a mentora de tudo isso, né? Então me senti muito contemplado e depois assim saber que isso é um projeto internacional. Então é muito importante isso para a nossa carreira, né? Enquanto educador, né? Na verdade, a gente enfrenta na educação muitos desafios, muitos mesmo, né? Estamos saindo da pandemia. A pandemia nos castigou muito, mas também nos ensinou. Ela nos ensinou principalmente a valorizar a vida, né? Isso foi o que eu aprendi com a pandemia, principalmente um pouco da tecnologia, mas a valorizar a vida. Eu até escrevo no final do meu trabalho um poema, né? O que é vida, né? Aquele é de minha autoria também, eu que escrevi, assim, e foi o que a pandemia deixou para nós, né? Que desafios que eu me referi assim que a gente enfrenta na educação indígena, especialmente, né? Hoje a nossa escola é uma escola muito bem estruturada. Sim. A Fancavã é uma escola muito bem estruturada. Eu já digo assim, uma escola eu considero de primeiro mundo, né?
todo aluno de ensino médio ele tem um Chromebook para trabalhar, né? Tem internet na escola, tem salas climatizadas, uma biblioteca farta, né? Os professores, o que ainda não é graduado, estão se graduando, estão estudando. Então, nesse sentido, nós estamos muito bem servidos, né? Agora, a dificuldade que nós encontramos é dentro da sala de aula, a resistência pelo nosso aluno a querer conservar a cultura. Sim. É a maior dificuldade que nós encontramos, né? A resistência. Eles não querem mais falar a língua, porque o contato com o povo de fora ele é muito grande, muito frequente, né? E muitos passam até a ter vergonha, né, de falar a língua, né? Assim, devido a essa dificuldade, né, devido a esses contatos, quando chega lá fora, né, quando ele é um indígena falante, né, que ele fala, o pai, a mãe, a família só fala na língua, quando ele chega lá fora, ele fala o português errado. E daí ele passa a ter algum deboche, algum escárnio nesse sentido, né? Então, isso está levando assim a muitos resistirem a falar a língua, né? Então, é um dos desafios grandes, né, que a gente enfrenta. O tecnológico, então, tá resolvido, podemos dizer, né? Tá fácil, né? E também a nossa preparação enquanto professor, né? A distância da faculdade. Nós ter que deixar a família, né, na área indígena e vir deslocar para a cidade. É uma dificuldade. Outra dificuldade, nós trabalhamos. Daí como que nós vamos deixar a nossa escola? E depois nós vamos ter que repor, né? Porque a lei nos dá o direito de estudar, mas ela também nos dá, por exemplo, nós somos obrigados a cumprir o nosso horário. Isso é dever nosso, né? E está certo isso. De qualquer pessoa, né? Eu concordo com isso. Acho que nós temos que cumprir com a nossa obrigação enquanto professor, né? E também para ser exemplo de outros, né? E entender que tem pessoas que precisam da sua ajuda para se profissionalizar, para melhorar de vida, inclusive. Sim. Então a gente tem essa dificuldade então da distância e de ter que deixar o trabalho, né? Mas assim, de forma geral, foi um prazer muito grande poder registrar, né, um pouco desse momento, né? Quando a professora me fez o desafio, eu disse, professora, eu não vou ter assunto para 10 páginas, né, porque ela pediu em torno de 10 páginas. Quando eu comecei a escrever, já estava em 14, eu tive que começar a cortar um pouco dos assuntos, né, para poder encerrar, né, e um pouco mais de 10 páginas, passando um pouco do protocolo ali, mas consegui fechar. Então foi um prazer muito grande fazer parte dessa experiência. E é um prazer te receber aqui, ouvir essa história tão bonita e tão verdadeira. A gente tem pouco acesso a pessoas como você, assim, que trazem essa clareza de informação de uma forma tão leve e descontraída. Muito obrigada. Agora a gente vai conversar com o professor Denilson da Silva, também integrante desse projeto tão bonito aí que eu estou curiosa já para ler, professor. Obrigado pela oportunidade, Sandra. Um prazer estar com a Leonice, com a Solange, ouvir o Neemias. Eu quero somente destacar aqui algo que acredito de suma importância e usar um pouco das palavras do Neemias. Primeiro, a importância da universidade para fomentar o acesso e garantir o direito à educação. Universidade pública no nosso país, a Universidade Federal da Fronteira Sul, a Federal de Santa Maria, as outras federais, têm o compromisso da educação como direito e não como mercadoria. Muito embora Meu Olhar Bonito, histórias de vida de professores e professoras indígenas, pareça ser uma coisa única, aqui nós temos também a diversidade dentro da própria diversidade. Por que eu estou falando isso, Sandra? Porque dos 3 autores dessa obra, 2 são caigangues e um outro é guarani. Ou seja, dentro do curso de Educação do Campo da Fronteira Sul, nós temos essas 2 especificidades. Primeiro, é majoritário os povos originários. Segundo, atender ou acolher sujeitos caigangues e sujeitos guaranis. Quando a gente trabalha na formação de professores, e nós trabalhamos com a formação de professores, isso que o Neemias traz, dessa resistência na escola básica, dentro das aldeias, nós não queremos desaculturar, através do processo formativo, os estudantes, sejam eles caigangues ou guaranis.
é justamente a gente reforçar a identidade guarani, a identidade caigangue, para que os povos originários tenham o direito a conservar os seus costumes, as suas crenças, a sua língua, que é algo que os identifica. Então, muito desse trabalho elogiável, potencializado pela relação com a Federal de Santa Maria, através da Leonice, que estará com a gente, está conosco por aqui, é que o curso de Educação do Campo acredita que esse trabalho formativo ele é extremamente importante para a gente reforçar a identidade cultural dos povos originários, mas também uma educação cada vez mais qualificada aos povos originários no seu espaço. Essa dificuldade que o Neemias destaca dos professores, dos seus parentes estar na universidade, ela reforça a necessidade não somente de qualificação dos processos de educação formal no ensino superior, mas sobretudo de nós termos uma escola de qualidade, respeitando a diversidade dos nossos povos. A gente agradece o espaço que a TV nos concede e estamos de portas abertas toda vez que tivermos projetos. E aqui é importante dizer que isso é um projeto de uma rede latino-americana e nós temos feito outros trabalhos aqui, Sandra, inclusive para reforçar a questão linguística. Nós temos trabalhos, inclusive, potencializado e organizado pela professora Solange, de roteiros de ensino de ciências na língua portuguesa e na língua caigangue, para reforçar justamente essa dificuldade que o Neemias, com sabedoria, com toda a boniteza da forma como ele fala, para usar palavras de Paulo Freire, divide conosco aqui. Muito agradecido. Da mesma forma. Professora Solange, para a gente fazer um fechamento, qual é a sua avaliação final de todo esse trabalho, dos desafios encontrados e agora disponível aí para quem quiser acessar e quem quiser conhecer a história aí do professor e dos outros autores? De outros autores. Então, uma excelente avaliação, né? A gente é muito grata pelo convite da professora Leonice para fazer parte desse projeto, dizer que essa obra ela tem uma importância exatamente pela sua singularidade, por estar ali, este olhar bonito de docentes com as suas práticas, com as suas, tornando história, tornando memória, tornando as suas vivências, com sabedorias, com outras epistemologias, com essa resistência. Então, nas narrativas, isso está muito presente. É um belo projeto, uma bela obra, que tem esse viés, inclusive, internacional. Por isso, assim, a gente pensa em dar sequência, né, professora Leonice, pensamos em seguir com esse projeto, potencializando, em especial para dar visibilidade a esses sujeitos, né? Nosso curso de Educação do Campo, assim como outros cursos da Universidade Federal da Fronteira Sul, mas em especial ele é em alternância, ou seja, os estudantes vêm, permanecem um período conosco e depois retornam um período para suas comunidades para não perder o vínculo, para auxiliar nesse debate, nessa construção de também construir elementos nos espaços, enfim, mas para não perder esse vínculo, ou seja, né, a gente quer que essas sabedorias, que essas diferentes epistemologias dialoguem com o conhecimento científico, com a universidade. Eu acho que as narrativas trazem exatamente essa perspectiva, né, de diálogo, de expressão, de vozes, né, de estar ali presente as diferentes vozes a partir das suas práticas docentes. É um incentivo também para que outros elaboram, registrem a sua história, né? Essa história bonita, ela precisa ser lida, ela precisa se tornar, referência, ela precisa ser conhecida, porque é dessa forma que a gente vai construindo humanização, amorosidade, como diz o professor Denilson, né, que a gente vai também tornando o nosso trabalho um processo que ele tenha sentido, que ele se multiplique, que ele vá construindo sujeitos pensantes, sujeitos que se fazem históricos no processo. A gente vai deixar aqui na barra o acesso para vocês ao e-book desse material e acho que é importante que a gente leia, conheça um pouquinho mais para a gente poder, em outras oportunidades, também ter mais informações. Quero te agradecer, professora Solange, por ter feito esse contato, por ter trazido essa equipe toda para cá. Agradecer a professora Leonice também, que a gente gravou com ela aí num estúdio separado. O professor Neemias, também o professor Denilson.
Muito obrigada por vocês estarem aqui e por esse trabalho aí que merece ser aplaudido por todos nós de pé. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Teremos novamente lançamento na universidade, hoje à noite, à tarde, a presença da professora estará conosco. É um momento aberto também, se alguém quiser fazer parte, nós teremos às 16 horas o lançamento na universidade desta obra, né? Dessa bela obra. Muito obrigada. Obrigada.